Se o cão é considerado o melhor amigo do homem, em alguns casos, o homem não pode ser considerado amigo do cachorro, pois não oferece o mesmo carinho recebido por seu animal. Ao trafegar pelas ruas de Cruzeiro do Sul, é possível avistar um grande número de cachorros, que muitas vezes são abandonados por seus donos, quando envelhecem, quando adoecem ou até mesmo quando são trocados por outros animais. A situação do abandono desses bichos interfere diretamente nos condutores, sendo uma das grandes preocupações de toda a sociedade. O mototaxista José Ribamar conhece de perto o problema. Ele se acidentou em trabalho, enquanto trafegava por ruas de Cruzeiro do Sul. É um problema. Já me derrubou vários colegas meus já. E a gente, quando não quebra algum osso, mas dá prejuízo material, né? E às vezes os donos dão uma de valente, como deu comigo. Eu acidentei o cachorro dele, realmente morreu o cachorro dele. Mas a minha passageira ficou toda ferida. Para nós é muito complicado, a gente vai passando, a gente não espera. Quando a fé sai de dentro da caixa do lixo, já cai no meio da rua. Ali não tem como a gente desviar. Já o mecânico Francisco Pontes se envolveu em um acidente ainda mais grave, com um animal de grande porte, um boi. Ficou em coma por 4 dias e foi parar na unidade de tratamento intensivo, a UTI. Até hoje, Francisco carrega sequelas do acidente, tendo 80% da audição de um dos ouvidos comprometida. Eu estava vindo do município de Rodrigues para Cruzeiro do Sul de moto e de repente apareceu um boi na minha frente e colidi com ele. No momento que eu bati, não me lembro mais de nada, que eu fiquei em coma, me acordei depois de 4 dias. Passei por 2 cirurgias na cabeça e mais 46 dias internado e um período de 1 ano fiquei sem trabalhar. O número de acidentes registrados na Polícia Militar envolvendo animais nas vias em 2014 foi de 12. Já neste ano foram apenas 2. Mas, de acordo com o setor de estatísticas, existem muitos casos que são atendidos por outros órgãos e alguns acidentes que não chegam a ser registrados, tendo, portanto, um número bem superior a esse. O gerente da primeira Ciretran, Valdecir Dantas, considera a situação um grande perigo para os condutores e pede a atenção constante nas vias. As batidas, os acidentes provocados por animais na pista é um dos grandes problemas que a gente tem aqui na região do Vale do Juruá. Até porque as pessoas elas não têm o hábito de manter esses animais no devido lugar, que seria no quintal, né? E, logicamente, cuidar para que esses animais eles não saiam para a via pública. O outro ponto também que a gente tem que acaba interferindo é que a gente não tem um centro de zoonose que faça o recolhimento desses animais como, na realidade, deveria ser feito, né? Nós sabemos que o animal ele é imprevisível. Às vezes, você vai trafegando e você vê o animal que ele está caminhando na borda da pista, mas, de repente, ele acaba tentando cruzar a via, e isso acaba provocando acidente de trânsito. Então, é muito importante a pessoa ter aquele sentimento de cuidado, né? Ao verificar que o animal está ali, na borda da pista, esperar que esse animal ele tente correr, porque geralmente é o que acontece e é um dos grandes fatores de acidente de trânsito envolvendo aí animais. E a prudência, né? É sempre bom o condutor ele dirigir de forma cautelosa. Esse problema com animais nas vias não se restringe apenas aos condutores. Nos açougues, por exemplo, situados no mercado público, a situação também é preocupante. Tem dias que fica 4, 5 aqui na frente do açougue, entendeu? Isso também acho que incomoda muitos clientes. E aqui lá eu espanto, mas eles voltam de novo, entendeu? Há quase 3 anos que o Centro de Controle à Zoonose estava sem recolher animais nas vias, em razão de um problema na carrocinha. Mas, de acordo com o coordenador do local, Arisson Rosas, o carro já foi consertado e nesta semana os trabalhos reiniciam. As capturas são realizadas 3 dias, nas segundas, quartas e sextas pela manhã. O coordenador explicou que inicialmente o município pretendia eutanasiar os animais,
mas uma lei federal proibiu a medida. E é para esse local do prédio, o canil, que os animais são trazidos quando chegam no centro de zoonose. Aqui é dividido em ala feminina e masculina. Nessa primeira cela, os animais são colocados assim que chegam aqui e é realizada uma triagem. Logo depois, eles são passados para essa segunda cela, onde ficam por 3 dias, aguardando que seus proprietários possam vir resgatá-los. Logo depois, caso não aconteça esse resgate, eles são passados para a terceira sala, onde aguardam a castração. Atualmente, em Cruzeiro do Sul, existem mais de 14 mil cachorros vacinados e nas ruas um número de aproximadamente 2.500 cachorros soltos. Após a cicatrização da operação da castração, nós fazemos a devolução para os territórios onde eles são pegos. Obrigatoriamente, o Centro de Controle de Zoonose, ele não tem obrigação nenhuma de entregar o animal na casa de proprietário que eles foram pegos. As pessoas chegam aqui no Centro de Controle de Zoonose, aí dizem, não, eu não vou pagar o resgate porque o animal, se eu não for no Centro de Controle de Zoonose, vai ser devolvido para a minha residência. Isso não existe, tá? Nós não temos compromisso com animais apreendidos, tá? As pessoas não se equivoquem com isso porque, de repente, a pessoa tem um animal de sua propriedade que gosta, não vem resgatar, esse animal passa para a sala de adoção e alguém quer adotar esse animal, ele vai ser adotado legalmente através de documento. E no caso da soltura, esse animal ele vai ser solto no local, no bairro aproximado onde foi pego, não necessariamente no local onde foi pego. No caso de animal de pequeno porte, que é os cachorros, nós estamos trabalhando mais com os caninos, é R$ 45,56, tá? Então essa taxa tem que ser paga lá no CAC da prefeitura, tá? A pessoa tem que vir aqui no Centro de Controle de Zoonose fazer o reconhecimento do animal. Nós preenchemos um documento, esse documento vai para o CAC da prefeitura. Após a autenticação do pagamento, ele retorna ao Centro de Controle de Zoonose e nós entregamos o animal. Após serem castrados, os animais separados na triagem ficam disponíveis para a adoção por 1 semana, e só então os que não forem levados são devolvidos às ruas. Já os cachorros que apresentam qualquer doença contagiosa são colocados em uma sala de observação, separados dos demais. Segundo o coordenador, atualmente o Centro de Zoonose não está realizando a captura de animais de grande porte. Infelizmente, no Centro de Controle de Zoonose, no momento, nós não temos o carro gaiola, o caminhão gaiola, que é um animal de grande porte, ele precisa de uma locomoção com um veículo maior. Então, nesse sentido, eu fiz uma reunião com o médico veterinário que atua no Centro de Controle de Zoonose, e para que as coisas não fiquem sem medidas, nós resolvemos efetuar uma notificação baseado na Lei 234/98, que é a Lei de Controle de Zoonose, e notificamos o proprietário dos animais, tá? E na reincidência desses animais, o proprietário não cumpriu com a exigência que nós notificamos, nós encaminhamos essa segunda notificação para o setor de meio ambiente, para a Procuradoria do Meio Ambiente, para que ele tome as medidas cabíveis dentro da lei. Os animais soltos nas vias após a castração recebem um brinco para identificá-los. A operação dos cachorros foi uma medida encontrada para resolver o problema a longo prazo, sendo que o município alega falta de condições para mantê-los no canil. Rosas explicou que a castração reduz o nascimento de aproximadamente 18 animais por fêmea, sendo que cada cachorra engravida 3 vezes por ano, tendo no mínimo 6 filhotes. O promotor do meio ambiente de Cruzeiro do Sul, o Wendy Takao, explicou que os proprietários identificados devem ser notificados e as medidas necessárias devem ser adotadas. O nosso Código Civil brasileiro estabelece que os proprietários dos animais são os responsáveis por quaisquer danos que eles venham a causar. Um cachorro, um animal de grande porte, como, por exemplo, aqui no município é comum a gente ver cavalos, bois, não é? Transitando normalmente nas ruas,
eventuais danos causados por esses animais, a responsabilidade por reparação, né, de ordem material, inclusive, é dos proprietários. De forma que, se algum cidadão cruzeirense se envolveu em um acidente, sobretudo automobilístico, por causa desses animais, uma colisão, por exemplo, deve procurar a Defensoria Pública ou constituir um advogado de sua confiança para entrar com uma ação de cobrança, de indenização no fórum. Em relação aos animais vadios, é importante esclarecer que aqui no município nós temos conhecimento que existe um centro de zoonose e que ele não é, apesar daquilo que as pessoas comumente acham, ele não é um local para sacrifício de animais. A razão, inclusive, desse sacrifício indiscriminado que acontecia até pouco tempo atrás foi objeto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público, em que o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, proibiu o município de fazer sacrifícios indiscriminados. Ou seja, não quer dizer que a lei não permita o sacrifício, mas apenas naqueles casos em que, de forma fundamentada, em que há necessidade, assim descrita pelo profissional adequado da área, recomendar. Hoje não se faz mais o abate, nós temos o conhecimento que o nosso centro de zoonose faz a captura periódica dos animais vadios, faz a castração, né, para que ele não mais se reproduza, toma as medicações, né, os vermífugos adequados, espera-se que alguém tenha um bom coração para adotar esses animais, e não havendo, esses animais atualmente eles estão retornando para o centro da cidade.